Ok? Vamos aqui então agora, por exemplo, 7, né? É um pêndulo cônico, certo? Então aqui você tem um pêndulo que uma parte, uma extremidade do fio está conectada aqui com um peso, com uma esfera, e a outra aqui está presa, né, nesse ponto aí. E ele vai descrever essa trajetória que está identificada aqui nessa linha pontilhada, né? É um movimento circular, ok? Vamos aqui então ler o enunciado e verificar o que ele está querendo, né, quais são os dados do problema. Então, primeiro, um pêndulo cônico representado na figura a seguir gira descrevendo a circunferência de raio 0,4 metros com uma velocidade constante, inclinando-se 45 graus com a vertical, né? Já está aqui representado. Adotando G igual a 10 metros por segundo, determine letra A o módulo da sua velocidade, letra B a sua frequência de rotação. Então, vamos por partes. Então, o primeiro passo é coletar os dados do enunciado. Então, estão aí os dados do enunciado. Raio 0,4 metros, gravidade 10 metros por segundo quadrado, θ 45 graus. O segundo passo é você identificar as forças. A figura, ela já fez isso, né? A figura, ela já identificou as forças, mas eu vou, mesmo assim, fazer uma representação à parte aqui. Então, eu vou colocar um eixo de coordenadas, y, x, onde no centro aqui está representando a esfera, e quais são as forças que atuam aqui, né? De acordo com a figura, a gente já viu ali. Força-peso sempre para baixo, e a gente vai ter uma força-tração aqui, ó, que é o fio, certo? E aí, pela figura, a gente sabe que esse ângulo aqui vale θ, vale 45, né? Vou colocar aqui alfa igual a 45, tudo bem? Ou, melhor, vou fazer assim. Vai dar no mesmo, mas é só porque eu tenho toque. Vou colocar o θ ali, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise por eixo, certo? Como a minha tração não está nem no eixo radial, né, que é o eixo aqui onde vai ter uma resultante centrípeta que vai ser responsável por mudar a velocidade e vai ter uma força que vai ser responsável por mudar a velocidade dele, né? Eu vou ter que decompor então essa tração. Essa tração eu vou ter que decompor ela numa componente aqui, ó, que eu vou chamar de Tx, e numa componente aqui que eu vou chamar de Ty, tá? Para fazer essa decomposição, você já sabe que a gente usa seno e cosseno. Então, seno de θ é o cateto oposto ao ângulo. Nesse contexto, este lado aqui, ó, é o lado oposto ao ângulo, que tem o mesmo valor que este aqui. Então, vai ser o Tx dividido pela hipotenusa, que é T. Então, Tx é um T vezes seno, né? Que seno de θ é 45. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que nesse contexto vai ser esse lado aqui, que é o Ty, sobre a hipotenusa, que é T. Então, Ty é um T vezes cosseno. Aí guarda essas informações, né? Então, sei as componentes. Se eu sei as componentes do vetor T, então não vou trabalhar mais com ele, né? Vou passar um risquinho aqui, só para dizer que eu não trabalho mais com T, e sim agora com suas componentes. Agora, então, sobre a esfera, eu tenho três forças atuando: Ty, peso, Tx, certo? Vamos agora fazer uma análise por eixo. No eixo Y, a gente sabe que não há movimento, certo? Então, nesse sentido, ele deve obedecer à condição de equilíbrio, que diz que a força resultante é zero. Então, a força resultante no eixo Y vai ser zero. Daí a gente pode concluir então que a componente Ty é igual à força peso, certo? Então, quanto que vale a componente Ty? A componente Ty, a gente verifica aqui, ó, é T cosseno θ, é igual a peso. Então, daqui eu tiro que a tração vale peso sobre cosseno θ, que eu tiro então que tração é peso é mg, né? Mg sobre cosseno θ. Aí, guarda essa informação, que agora a gente vai analisar
o eixo radial, certo? O eixo radial é o eixo responsável por executar o movimento circular. É o eixo em que vai ter uma força fazendo o papel da resultante centrípeta, que vai gerar uma aceleração centrípeta, que é responsável por mudar a orientação da vetor velocidade, ok? Então, nesse sentido, né, a gente vai ter que ter uma força centrípeta, que vai ter que ser igual a mv² sobre r. E aí, nesse contexto, quem faz o papel da resultante centrípeta é o Tx. Então, Tx é igual a mv² sobre r, certo? Mas quem que é o Tx? Tx a gente viu aqui, ó, né, é uma componente da tração. Tx vale T vezes seno θ igual a mv² sobre r. Quem a gente quer encontrar na letra A? Na letra A a gente quer saber a velocidade, certo? Então, olha só, vamos ver. O raio eu sei, a massa eu não sei, o seno θ eu sei, a tração eu não sei. Então, tração e massa são informações que não foram me dadas, certo? E o seno de θ e o raio são informações que eu já sei os valores, né? Só é substituir, certo? Então, como é que eu procedo aqui agora? Vamos marcar aqui essa equação. Então, essa equação do eixo y eu vou chamar de 1. Essa equação do eixo radial eu vou chamar de 2. E aí eu vou escrever assim. Então, substituindo a equação 1 em 2, concluímos que... Então, eu vou repetir aqui a equação 2, ó. Tração vezes seno θ é igual a mv² sobre r. Tração eu sei que vale mg sobre cosseno θ. Então, isso é a tração, tá? A equação 1 aqui, ó, certo? Vezes seno θ igual a mv² sobre r. Então, daqui eu posso verificar que eu não preciso da informação da massa, ó, porque ela vai simplificar aqui. Este seno com esse cosseno eu posso juntar ele, porque eu sei que seno dividido por cosseno é tangente de θ. Então, ficaria assim, ó, g tangente de θ é igual a 1v² sobre r. Daqui eu sei então que a velocidade vai ser uma raiz quadrada de um rg tangente de θ. Então, essa expressão vai me dar a velocidade para o pêndulo cônico. Aí agora é só substituir pelas informações do enunciado. Ó. Se você for retornar aqui, ó, raio está aqui, 0,4, gravidade está aqui, o ângulo θ está aqui. Então, nossa resposta está totalmente em função dos dados do enunciado. Então, vamos substituir aqui os valores. Ó. Velocidade, então, vai ser a raiz quadrada do raio. Raio vale 0,4. Gravidade vale 10. Tangente de 45 vale 1. Então, isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 4, que vale 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que a esfera passa no cone. Beleza, então aí a gente conclui a letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B ele quer saber a frequência de rotação, certo? Para a gente responder essa frequência, a gente vai ter que lembrar de algumas expressões, de alguns resultados no estudo do movimento circular, tá? Então, primeiro, quando a gente for definir velocidade lá, lembra, né, que a velocidade é a distância pelo tempo. Essa expressão aqui, ela vira o seguinte, eu vou até fazer um risco aqui para a gente poder separar, né, A do B. Essa velocidade vai virar o seguinte, quando ele dá uma volta é o comprimento do círculo, então isso é 2πr, o tempo para ele dar uma volta é o período, certo? Sabendo que o inverso do período é a frequência, então daqui a gente conclui que a velocidade, deixa eu colocar isso em outro lugar, a gente conclui que a velocidade então ela é 2πr vezes f. Então, nesse sentido, a frequência de rotação vai ficar sendo a velocidade
que divide 2πr. Tudo bem? Então, daqui, que é a definição de velocidade média, aplicando esse sistema de velocidade média num contexto de movimento circular, eu chego neste resultado aqui. Deste resultado, aplicando essa relação aqui, ó, entre período e frequência, eu chego neste resultado aqui. Isolando a frequência, eu chego nessa equação, que aí é só pegar aqui a velocidade que a gente encontrou no item A. Então, minha frequência vai ser a raiz quadrada do raio vezes a gravidade vezes tangente de θ sobre 2πr. Essa expressão pode ser reescrita ainda nesse formato aqui, ó. 1 sobre 2πr raiz quadrada de g tangente de θ sobre o raio. Então, de posse desse resultado, então essa aqui vai ser a frequência, né, de rotação, né, da esfera naquele pêndulo cônico. Só substituir agora os valores. Então eu vou ter o seguinte: F vai ser 1 sobre 2π raiz quadrada de 10 vezes a tangente de 45, que é 1, dividido pelo raio, que é 0,4. Então, 10 que divide 0,4, isso é a mesma coisa que 100 que divide 4. Isso aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui, ó. 100 que divide 4, tá? Só multiplicar em cima e embaixo por 10. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 4 é 2. Então, minha frequência fica sendo aqui 1 sobre 2π, 10 sobre 2. Então, frequência é 10 sobre 4. A gente... 10 sobre 4π, que dá para simplificar e colocar aqui como sendo 5 sobre 2π. Tá tudo no sistema internacional, então aqui seria Hertz. Tá? Então, esse é o resultado da frequência de rotação. Beleza? E aí a gente conclui, então, o exemplo 7. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar.